Você já parou para pensar no que estava acontecendo no Brasil e no mundo no ano de 1950? Foi quando chegou a TV aqui no nosso país. Qual foi o primeiro canal? E o primeiro programa? Quais foram as primeiras palavras ditas na televisão brasileira? Naquele ano, pela primeira vez na história, nós sediamos uma Copa do Mundo. Chegamos à final contra a seleção uruguaia. Quem terá sido campeão? Foi quando tivemos a inauguração do Maracanã. Quem foi o campeão brasileiro de futebol aquele ano? Qual era a população brasileira e mundial? E a nossa expectativa de vida? Você sabia que nem mesmo a capital brasileira era a mesma que é hoje? Isso e muito mais agora, comigo, Tony Vieira, no canal Viagem no Tempo. É um prazer ter você comigo aqui no canal Viagem no Tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho, pois toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. E eu sei que você não vai querer perder nenhum, né? A partir de hoje, começaremos com uma série de episódios, trazendo tudo o que estava acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo, desde o ano de 1950. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e bora viajar no tempo comigo. O nome do cara que teve a ideia, que foi o precursor, que realmente colocou em prática a televisão aqui no Brasil, era Chateaubriand. Apesar desse nome diferente, ele era brasileiro, nascido lá na Paraíba. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo era dono de emissoras de rádio e também de alguns jornais, um grupo chamado Diários Associados. Mas o seu grande sonho mesmo era trazer a televisão aqui para o Brasil. Foi quando no dia 25 de março ele trouxe dos Estados Unidos, comprados de uma importante rádio de lá, todos os equipamentos necessários para realizar o seu sonho. Pouco mais de uma semana depois, acontece a pré-estreia. A apresentação foi de um padre e cantor lá do México, chamado Frei José Mujica. Mas o alcance era extremamente limitado, não passava sequer de 100 quilômetros. Os preços dos equipamentos, muito caros. As televisões, nem se fala. Para você ter uma ideia, uma TV chegava a custar quase o preço de um automóvel da época. Mas Chateaubriand, muito determinado, comprou 200 aparelhos e distribuiu entre alguns amigos e patrocinadores. 4 meses depois da chegada dos equipamentos aqui no Brasil, fizeram então a transmissão de um show, que tinha o nome de Vídeo Educativo, entre os dias 20 a 26 de julho. Cara, os caras colocaram a antena transmissora bem lá na torre do Hospital das Clínicas, enquanto a receptora colocaram no edifício Saldanha Marinho. Tudo isso fica aqui em São Paulo. Ainda em fase de experimento, em 10 de setembro, eles transmitem um filme onde Getúlio Vargas fala sobre o seu retorno à vida política. Para você que fica louco da vida, com vontade até de quebrar o seu televisor quando está passando política, saiba que esse foi um dos primeiros conteúdos a serem transmitidos aqui na nossa TV. Só o Chateaubriand mesmo para fazer uma coisa dessa, né? Eu preferiria assistir um show de um dos cantores da época, mas tudo bem. Depois de tantos testes, enfim acontece a primeira transmissão oficial de televisão aqui no Brasil. Isso no dia 18 de setembro. Mas e então, qual foi o primeiro canal de TV do Brasil? A televisão de Chateaubriand se chamava TV Tupi. Muito provavelmente, você já tinha escutado falar sobre a TV Tupi, né? O nome do primeiro programa era TV na Taba. Tanto o nome do canal quanto o nome do programa eram em referência aos povos indígenas. Essa estreia teve a apresentação de Homero Silva com a participação de diversos artistas. Alguns deles certamente você conhece ou já ouviu falar, como por exemplo Hebe Camargo, Lima Duarte, Mazzaropi, o jogador de futebol Baltazar, dentre outros. Porém, a primeira imagem mesmo a aparecer na televisão brasileira foi Sônia Maria Doce. Ela tinha apenas 5 anos de idade. Ela disse as seguintes palavras, que foram as primeiras ditas na nossa televisão: "Está no ar a TV no Brasil." Eles haviam ensaiado, preparado tudo com apenas 2 câmeras. Era o que tinha disponível para fazer a transmissão. E para ficar pior ainda,
Uma delas resolve quebrar horas antes do horário combinado de começar o programa. Por causa desse contratempo, eles pensam em adiar a estreia, mas acabam resolvendo fazer com uma câmera mesmo. E aí tem que improvisar, porque tudo o que eles treinaram para fazer com 2 câmeras, agora eu tinha que fazer apenas com uma. Isso até hoje é marca registrada da nossa TV, né? O improviso. Você pode imaginar o sucesso que foi a TV aqui no Brasil? Mesmo as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, que era quem tinha acesso à televisão, jamais tinham visto a imagem do presidente ou de cantores daquela época, sem ser por jornais impressos. E agora, com a chegada da TV, tudo isso era possível. Mas eles ainda tinham que encarar um problema: manter a programação diariamente. Foi um trabalho de semanas para conseguir fazer o programa de estreia. E agora tinham apenas algumas horas para cuidar da programação já do dia seguinte. Porém, aos poucos, à base do improviso, as coisas começam a acontecer. Em 19 de setembro, acontece o primeiro telejornal, intitulado Imagens do Dia. Era apresentado por um radialista da época chamado Ribeiro Filho, o que era muito comum. A televisão brasileira começou com artistas e profissionais do rádio que foram migrando. As reportagens eram de Rui Rezende, mas para você ter uma ideia da falta de profissionalismo, esse jornal não tinha sequer um horário certo para ir ao ar. Às vezes 9, 9h30, 10 horas, a depender de não ter problemas de operação, de conseguirem fazer a programação a tempo e por aí vai. Ainda assim, já aconteciam reportagens, e a depender de onde no Brasil fossem gravadas, os repórteres tinham que fazer a filmagem, gravação, edição e levar de avião até São Paulo para que pudesse ir ao ar. Às vezes nem chegava, e quando chegava, era sempre em cima da hora ou com atrasos. Eles não tinham sequer um estúdio profissional, era feito tudo de forma caseira mesmo. Graças à excelente visão empresarial de Chateaubriand, a televisão no Brasil já começou de uma maneira muito comercial. Mesmo com o curto alcance e a falta de aparelhos televisivos aqui no país, Chateaubriand já tinha vendido 1 ano de espaço publicitário para as empresas Sul-América Seguros, Antártica, Moinho Santista e empresas Pignatari. No mês de novembro, acontece então a estreia do teleteatro A Vida por um Fio, que era, na verdade, a adaptação de um famoso filme americano daquela época. Entre as estrelas principais estava lá Lima Duarte. Eu diria que esse foi o primeiro passo para se pensar em uma novela aqui no Brasil. No episódio de 1951, você vai acompanhar comigo o desenrolar, o desenvolver da televisão aqui no país. Porque em 1950 também foi ano de eleições. Lembra que eu disse que havia exibido o filme documentário sobre a volta de Getúlio Vargas à vida política? Pois então, naquele ano, ele havia vencido as eleições presidenciais, concorrendo com Eduardo Gomes e com Cristiano Machado. Getúlio Vargas venceu com 48,73% dos votos, ele que pertencia ao PTB, contra 29,66% dos votos de Eduardo Gomes, que concorria pela UDN, que era um dos importantes partidos políticos daquela época. Eu não sei se você já sabia, mas as eleições para vice-presidente eram diferentes do que é hoje. Atualmente, no momento de registrar a candidatura, o presidente da República já indica o seu vice, formando então a mesma chapa. Logo, quando você elege o presidente, automaticamente você já está elegendo também o seu vice. Mas em 1950, você precisaria votar para eleger o presidente da República e também votaria separadamente para o vice-presidente. Agora imagina você a quantidade de problemas quando os vencedores para presidente e vice eram de ideias diferentes, de visão política oposta, como por exemplo um de direita e outro de esquerda. Para o cargo de vice, temos então Café Filho pelo PSP, Odilon Braga da UDN, além de Altino Arantes do PSD. O eleito foi Café Filho do PSP, com 35,76% dos votos, pouco mais do que o segundo colocado Odilon Braga, com 33,26%. Lembrando que tanto o presidente como o vice-presidente eram eleitos pela maioria simples dos votos,
ou seja, não acontecia o segundo turno, como é hoje em dia. Sobre o governo Vargas, falaremos um pouco mais nos próximos episódios. Em 1950, aconteceu no Brasil a Copa do Mundo. Era a primeira vez que sediamos uma Copa. Vale lembrar que em 50, o mundo havia acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, na década anterior, a década de 40, não aconteceram Copas do Mundo. A Europa ainda estava se recuperando e, por isso, o evento foi trazido para a América do Sul e o Brasil foi o país escolhido. Anteriormente marcada para acontecer em 1949, foi adiada para um ano depois, para que desse tempo dos países europeus se recuperar da guerra. Por causa dos efeitos deixados pelos conflitos, algumas seleções de relevância no futebol daquela época não puderam participar, como Hungria, Tchecoslováquia e Polônia. Já a Alemanha foi proibida pela FIFA de participar. O Brasil, que era país sede, e a Itália, que havia sido campeã da edição anterior, já estavam automaticamente classificadas. Seleções que hoje são potências no mundo do futebol, tipo a Argentina, desistiram ainda durante as eliminatórias, restando então apenas 13 seleções. Uma curiosidade era que aquela era a Copa de estreia da seleção inglesa. O Brasil chegava como grande favorito. Além de ser o país sede e por isso contar com o apoio da torcida, tinha um excelente time. Não por acaso, nas eliminatórias, aplicou goleadas de 6-1 contra a Espanha e 7-1 contra a Suécia. Pela excelente campanha na fase de grupos, chegou à final com grande expectativa de título, contra o Uruguai. Como nós já vimos, a televisão acabava de chegar por aqui, então não tinham transmissões ao vivo. Esse fator, unido à grande capacidade de público do Maracanã e à delirante paixão dos brasileiros desde sempre pelo futebol, no dia 16 de julho de 1950, o estádio do Maracanã registrou nada mais nada menos para aquela final do que 199.854 pessoas. Isso é recorde de todas as Copas do Mundo até hoje. Aquela partida que ficou conhecida como Maracanaço teve o Brasil abrindo o placar aos 47 minutos de jogo, com Fiaça. A festa brasileira durou apenas 19 minutos, quando os uruguaios empataram a partida. Esse resultado ainda daria o título para a seleção brasileira, devido ao regulamento que determinava isso, por termos feito a melhor campanha na fase anterior. Porém, aos 34 minutos do segundo tempo, o Uruguai marca o segundo gol, ficando assim com o título, sagrando-se bicampeão do mundo e deixando quase 200 mil brasileiros no Maracanã, numa mistura de lágrimas e silêncio, no que até hoje é considerada uma das maiores decepções do nosso futebol. Naquele ano, aconteceu a inauguração do Maracanã, estádio que foi construído justamente para aquela Copa. Teve um jogo amistoso antes, numa partida inaugural, entre a seleção carioca e a seleção paulista. Você sabe o nome do jogador a marcar o primeiro gol da história do Maracanã? Foi aos 10 minutos de jogo, quando Didi, que na época jogava pelo Fluminense, abriu o placar e estará para sempre na história como o autor do primeiro gol do Maracanã. Para encerrar o assunto futebol, vamos falar sobre o campeão brasileiro. O campeonato, na verdade, era realizado entre seleções estaduais. A final daquele ano aconteceu entre o Distrito Federal e a seleção de São Paulo, numa melhor de 3. No primeiro jogo, o Distrito Federal aplicou uma goleada de 4-0 para cima dos paulistas. No segundo jogo, a seleção de São Paulo conseguiu um empate em 2-2, levando assim a decisão para a última partida, que ficou em 1-1, dando o título ao Distrito Federal. Muita coisa mudou em 70 anos, hein? Para você ter uma ideia, em 1950, a população brasileira era quase 52 milhões de pessoas. Agora, em 2020, nós já somos mais de 211 milhões, ou seja, mais do que quadriplicamos desde lá. Já a população mundial naquele ano eram de 2 bilhões e meio. Hoje, já estamos chegando a 8 bilhões. Há 70 anos, a nossa expectativa de vida era de aproximadamente 53 anos. Já em 2020, a expectativa de vida do brasileiro gira em torno de 76
há 77 anos. 5 anos antes de tudo isso que nós falamos aqui até agora, em 1945, havia acabado a Segunda Guerra Mundial. As grandes potências da Europa estavam devastadas e buscando se recuperar. Com isso, os Estados Unidos, em 50, se consolidava de vez como a principal economia do mundo, ajudando o continente a se reerguer, emprestando valores e também fornecendo materiais. Em troca, Estados Unidos enriquecia cada vez mais, tornando-se a principal potência econômica do mundo, ocupando o posto que até então era da Inglaterra, que curiosamente foi quem colonizou os Estados Unidos. Voltando aqui para o Brasil, você saberia me dizer qual era a capital brasileira no ano de 1950? Se você respondeu Rio de Janeiro, você está certo. Brasília ainda nem sequer existia. Muita coisa mudou desde então. Mas diz aí, qual dessas mudanças você mais ficou impressionado? Qual você já sabia? O que você descobriu agora nesse vídeo? Comente aqui embaixo. Eu vou ter maior prazer em ler e te responder. Se você ainda não o fez, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Mas não saia do nosso canal não, continue aqui conosco, veja aí os outros vídeos que tem, tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e até o próximo Viagem no Tempo.